senhora consegue me ouvir? Estamos aqui no aguardo, né, do nosso palestrante. Agora acho que sim. Muitos aqui me conhecem, meu nome é Fátima Alves, sou graduanda no bacharel em criminologia, sou graduanda no tecnólogo de investigação e perícia criminal e estou fazendo pós-graduação em psicologia jurídica e forense. Faço parte, né, hoje dos 3 grupos, que é o de criminologia, o do Pode Dialogar, que é esse, exatamente, o qual tem o intuito de trazer palestras voltada à criminologia e ao direito, e também o SOS Mulherada, que é para o acolhimento das mulheres que tiveram violência doméstica e abuso sexual. O nosso palestrante de hoje, ele é um advogado, ele é da área criminal, né? Ele é criminalista, ele é também um advogado recusal, parecerista e palestrante e jurista. Ele é autor também de livros e artigos jurídicos. Ele é articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. A seção dele é a seção de São Paulo, ele faz parte do jornal O Estadão de São Paulo. Ele também é professor da Escola Superior de Advocacia das Ordens dos Advogados do Brasil, a seccional do Rio Grande do Sul. Vamos aguardar ele? Olá, boa noite. Consegue me ouvir aí? Ótimo, está ótimo. Falei o Como nome vai? certo. Boa noite. Boa noite. Alexandre Lângaro, não é isso? Isso. Falei certinho. Consegue me ouvir bem aí? Tá ótimo, doutor. Tá ótimo, excelente. E ótimo. Maravilha. Doutor, eu fiz aqui uma breve leitura do seu currículo. Muito obrigado. Extenso, né? Extenso, maravilhoso. Muito obrigado. Falei aqui, né, que o senhor é um advogado da área criminal, né? Um Sim. advogado criminalista. Estudou também em Nova York, né? Sim. Autor de livros e artigos jurídicos. Articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, e do jornal O Estado de São Paulo, que é o Estadão, né? Hoje conhecido como Estadão. Professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Isso. É isso? Perfeitamente. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, Nada. fique à vontade. Eu quero agradecer o convite. Hoje é um prazer estar recebendo o senhor aqui no Pode Dialogar, voltado aos criminólogos. O nosso tema hoje é a criminologia e o direito penal. A casa é sua, fique à vontade, doutor. Muitíssimo obrigado pela apresentação, sobretudo pelo convite. É uma honra indizível e uma enorme satisfação poder compartilhar aqui com todos algumas ideias, sobretudo a partir da criminologia voltada ao estudo do direito penal atual e humano. Eu tenho escrito e sustentado isso faz algum tempo, que a base fundamental, a teoria fundamental do conhecimento que tem de ser utilizada atualmente para o estudo pragmático voltado à resolução de problemas jurídicos no campo penal e processual penal é a teoria do conhecimento fundada na realidade. Eu, inclusive, tive a oportunidade de escrever um artigo sobre esse tema para o Conjur. E ali eu detalhei a ideia e eu vou, aos pouquinhos, passando aqui os fundamentos. Eu tenho enxergado e visto essa indissociabilidade entre o direito penal, de um lado, e a criminologia de outro. Apesar de que ainda existe um pouco, na academia, inclusive,
de resistência, porque são duas disciplinas distintas, uma dogmática e a outra zetética, mas inseparáveis. Nesse artigo que eu mencionei há pouco, eu citei e usei as expressões, os vocábulos, irmãos siameses, para o direito penal atual e humano e para a criminologia. Então, apenas como um breve, muitíssimo breve relato histórico da criminologia em si, que não é uma ciência, no meu modestíssimo entendimento, e sim um saber jurídico, um conjunto de saberes nutrido, sobretudo e especialmente, pela sociologia criminal, pela antropologia, pela psiquiatria, pela psicologia, pela economia, pela biologia e aí por diante. Portanto, um saber zetético, que pertence ao mundo do ser, mundo da vida, vida vivida. Outra coisa, contudo, é o direito penal, que é um saber, uma ciência normativa. É um saber sobre normas, é um dever ser. É um saber lógico. Tal como o é, por exemplo, um retângulo, ou o número 73. São entes lógicos. E esse é um dos campos que eu venho estudando e tentando clarear para as pessoas. Porque o que acontece? O saber lógico, ele é cerrado, fechado normativamente. Ele existe dentro de um sistema. E esse sistema desconhece por completo o mundo real, o mundo da vida, a vida concreta, a vida vivida. Aí é que entra a criminologia, porque ela vai aportar, a partir, como eu mencionei antes, especialmente da sociologia criminal, os dados reais e ônticos para o penalista, para o criminalista poder atuar. Porque, na verdade, o que acontece? E aí reside o ponto essencial, fundamentalíssimo. A norma tem de ser aplicada a um fato concreto, porque é o direito penal do fato. O que se glosa é a conduta, é o fato. E isso pode ser extraído, ou melhor dizendo, tem de ser extraído do artigo 5º caput, inciso 1º da Constituição Federal, dentre outros preceitos. Então, retomando, é o direito penal do fato. Por que é do fato? Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode punir ou perseguir penalmente uma pessoa por qualquer outro motivo. Por exemplo, hipoteticamente falando, o colete preto deveria ser cinza ou branco. É fato. É o direito penal do fato. E isso está escrito no Código Penal e no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, ainda na parte antiga, que trata do inquérito policial. Então, o aporte da criminologia, ele é fundamentalíssimo. E como eu falei e mencionei aqui da história da criminologia, e eu vou fazer aqui, tentar pelo menos um apanhado muitíssimo breve em geral.
A criminologia, o estudo da criminologia começa na Bíblia. Esse é o primeiro ponto. No livro do Gênesis. O primeiro homicídio da história foi relatado quando Caim matou Abel. Depois, isso é o capítulo 4 do livro do Gênesis. Depois, pulando para o capítulo 39, tem-se um hipotético delito contra a dignidade sexual. Quando a mulher de Potifar tentou, entre aspas, seduzir José. Então, o embrião da criminologia vem daí. Depois passa-se para a Idade Média, no período inquisitorial. E aí é interessante notar que os dominicanos, eles eram uma ordem formada por São Domingos de Gusmão. E na Idade Média, a doutrina revela, e a bibliografia aqui eu menciono e deixo claro que eu listei toda ela no meu 8º livro, que eu publiquei há poucos meses, que se chama Direito Penal Humano, a partir dessa teoria fundada na realidade, uma teoria do conhecimento fundada na realidade. O que se tem? Naquela época, na Idade Média, os primeiros criminólogos, apesar de a maioria negar isso, eram demonólogos. E aqui eu já passo num salto para a década de 60 do século passado, início da década de 70, porque esse é o divisor de águas no campo da criminologia. Por que que é assim? Porque até esse marco temporal, finalzinho da década de 60 para 70, o que existia? Existia uma criminologia etiológica voltada à investigação das causas do delito. Apesar de que, isso é importante ressaltar, alguns entendem que atualmente seria hipoteticamente uma novidade a criminologia crítica ou a criminologia crítica cautelar. Acontece que ela foi pioneiramente articulada em 1629 por Frederick Spee. Então a criminologia cautelar e crítica, ela remonta à Idade Média. Apenas para deixar isso bem claro. E aí já se fazia, daí o nome, crítica ao poder punitivo. E com esse link, eu já passarei para essa pirueta epistemológica que aconteceu no final da década de 60 para a década de 70. O que aconteceu? Começou-se a entender que o poder punitivo estatal, as agências executivas do Estado, o aparato penal do Estado, tinha de ser estudado a fundo. E o 47º presidente da Escola Americana de Psicologia, Robert Merton, ele dizia o seguinte, ele separava de maneira bem clara duas funções, ou se preferir, duas características constantes na lei. Uma delas é a característica ou função latente e a outra é a manifesta. O que significa isso? A manifesta é aquela função declarada pela lei. Esse é um ponto. A função latente é aquela função real.
as pessoas poderiam perguntar, mas o que isso tem a ver com o dia a dia do processo penal, do inquérito policial, do pragmatismo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver pelo seguinte: um exemplo pragmático para que todos entendam e diferenciem essas funções a partir dos dados dessa sociologia norte-americana. E o nome do autor, o nome completo dele é Robert King Merton. Se alguém quiser buscá-lo na internet, pode conferir. Ele diferenciava dessa forma essas funções. E hoje, se vocês analisarem a fundo, por exemplo, o Instituto da Preventiva, ele tem como ser amoldado, enquadrado dentro desse conceito. Porque eu tenho sustentado que a preventiva nada tem de cautelar. Ela é pena. Onticamente ela é pena. Porque ela vai aportar para o campo penal, para o campo do direito penal, esse dado sociológico, ontológico da vida, do ser. E ele vai revelar, por exemplo, que existe uma inversão aqui da ordem natural das coisas. E existe uma inversão da ordem natural das coisas porque, primeiro, se faz o que teria de ser feito por último. Ou seja, se executa a pena para depois apurar-se. Então, essa teoria sociológica da escola norte-americana, ela tem como respaldar o estudioso do direito penal a, no caso concreto, desenvolver uma tese a partir de elementos reais. E nesse caso, especificamente, eu tenho sustentado em alguns cursos, livros e debates, que o que acontece na realidade? A pessoa deveria, se alguém ler a execução penal, a lei de execução penal, vai concluir que ela é uma lei relativamente boa. Agora, o problema é concretizar, é materializar, é saber como fazer com que esses preceitos que a integram se tornem eficazes no mundo da vida. Aí, e agora um parêntese interessante, o direito penal atual hoje, o que acontece? Ele é formado substancialmente por dois campos de conhecimento. O primeiro, que é o direito constitucional, e o direito internacional dos direitos humanos, que são as cláusulas pétreas do direito penal, imutáveis, portanto. E uma segunda parte, uma segunda fase, formado por leis ordinárias que podem, portanto, ser modificadas a qualquer tempo. E é a partir desse bloco e dessa principiologia e dessa ideia-força é que se tende a atuar. Então, esses dados criminológicos, esses dados aportados pela sociologia criminal, dados ônticos, reais, eles têm de ser analisados a partir das prerrogativas, dos direitos e das garantias fundamentais, inclusive com base no direito internacional dos direitos humanos, e aí sempre prevalecerá a norma que mais beneficia a pessoa humana. Isso se extrai do artigo 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É a interpretação pro homine que ditará a regra no caso concreto. E existe velha e aturada jurisprudência sobre esse tema
no Supremo Tribunal Federal, bem antiga, que respalda esse entendimento. E mais um detalhe interessante. É a partir dessa base, direito constitucional e direito internacional dos direitos humanos, que se tem de interpretar os preceitos decorrentes da lei ordinária. E interessante também, a teoria do crime, a teoria do delito, que tem como seus principais artigos os artigos 13 a 29, ela começa no 13 e vai até o 31. Mas também, e a ressalva aqui é importantíssima, existem preceitos integrantes da teoria do delito fora dos artigos 13 a 31. Nesse sentido, portanto, e voltando à base maior interpretativa, é que se constrói uma análise e uma estratégia num caso concreto. Outro ponto fundamental, prático, pragmático, que associa o estudo do direito penal, moderno, atual, humano, com o estudo da criminologia, alimentada pela ciência política, pela antropologia, insisto, e pela sociologia criminal, dentre outras disciplinas. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de escrever 2 livros. E num deles, eu articulei, a partir de um precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o direito que assiste a pessoa que cumpre pena em condições desumanas, degradantes, em locais superlotados e superpopulados. Eu articulei a tese que a essa pessoa assiste o direito de decotar, de diminuir a pena nos mesmos moldes a que se refere a lei de execução penal no tocante aos dias trabalhados, só que de maneira invertida. Eu articulei a tese de 3 por 1. O que aconteceu? Logo em seguida, no ano de 2021, e eu tenho inclusive aqui o número do precedente, e eu vou indicá-lo, o Superior Tribunal de Justiça, ele chancelou essa tese, com a ressalva apenas no tocante ao período que tem de ser descontado. Eu sustentei que seria o período 3 por 1. Ou seja, a cada dia de pena cumprido em regime degradante, desumano, poder-se-ia descontar 3 dias. Essa foi a minha tese. O STJ determinou que fosse descontado pela metade, ou seja, 2 dias. Esse precedente, ele vem do recurso em habeas corpus número 136961. 136961. Então, esses 2 casos, tanto da preventiva como desse caso do cumprimento da pena, eles têm suporte ontológico a partir desses dados reais, coletados pela criminologia e repassados para o operador jurídico, para o profissional da advocacia que atuará no campo propício da persecução penal, do início ao final, a partir desse aporte. E é a partir desse aporte ôntico que se tem, repito, insisto,
de construir-se as teses para sustentar-se, inclusive, perante tribunais superiores. O caso da preventiva é um caso que continua sendo discutido, apesar de o próprio Código de Processo Penal proibir a preventiva como pena antecipada. É claro que existem casos pontuais, concretos, que ela tem de ser decretada. E mais um detalhe importantíssimo, que respalda tudo isso que eu venho mencionando aqui. Existe uma recomendação no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é órgão integrante do Poder Judiciário. É a recomendação número 123 do ano de 2022. O que ela diz? Ela determina que nos casos concretos o Poder Judiciário aplique os direitos humanos. E mais, a jurisprudência oriunda da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nesse caso, por exemplo, que eu citei, agora voltando ao último, que é o do desconto da pena, existe a coisa julgada material internacional, a partir desse precedente que eu comentei em um dos meus livros. E mais, esse detalhe assume relevo transcendental. As regras de Mandela, elas têm de ser aplicadas aqui no país de acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, caput, parágrafos 1º a 4º, e com o direito internacional dos direitos humanos. A leitura dessas regras de Mandela mostra o abismo abissal existente entre a lei e a realidade. Por quê? Porque a lei vai para um lado e a realidade se encontra em outro completamente diferente. Quem que mostra a realidade diferente? A criminologia, a sociologia criminal. Aí, por exemplo, o que acontece? O que a criminologia revela? Um sistema que de sistema tem apenas um nome: carcerário, superlotado, superpopulado. Às vezes, no lugar de uma pessoa, onde cabe uma pessoa, tem 5. E no livro esse que eu tive a oportunidade de escrever, nos últimos 2, eu exemplifiquei da seguinte forma: é fácil fazer um círculo em volta de uma pessoa. E a pessoa fica no círculo. Agora, tenta qualquer um colocar mais 4 pessoas, ou 5, ou mais, nesse mesmo local para ver o que acontece. Então, as regras de Mandela, elas têm de ser aplicadas obrigatoriamente aqui, no país, de acordo com essa normatividade que eu acabei de mencionar. E nesse mesmo livro eu tive a oportunidade de dizer o seguinte: a ideia talvez fosse com que a pessoa presa, entre aspas, cautelarmente, pudesse ser hospedada num hotel equivalente ao hotel de 1 estrela. Algo simples, individual, cela individual. Isso consta desde 1984 na Lei de Execução Penal, cela individual. A criminologia mostra que inexiste cela individual como regra. A cela individual situa-se se e quando existir no campo da excepcionalidade maior. É nesse sentido, portanto, e agora um outro parênteses, tem um autor americano
que ele vai além. Ele diz que a pessoa deveria ter uma hospedagem equivalente a um hotel 5 estrelas, porque ninguém sabe futuramente se ela vai ser condenada ou absolvida. Mas isso é outro caso. A ideia fundamental é essa, é esse aporte factual, ôntico, real para o campo do direito penal e processual penal, para que esse gap entre o ser e o dever ser diminua. Porque existe, e agora eu vou exemplificar, o ser como o real, a vida vivida, e o dever ser, a vida pensada, o abstrato. O ser é o concreto. E a disparidade, ela é invencível, ao menos aqui no Brasil e na América Latina, como regra. E essa disparidade mostra a criminologia, ela se acentua ainda mais no campo da execução penal, como eu mencionei antes. É aí que existe campo mais do que propício para construir-se teses e para tentar, a partir, repito, de dados reais, de dados ônticos, saber qual o ponto de partida. Ou seja, o fato é esse, está demonstrado, está-se aqui, numa cela, por exemplo, hipoteticamente, lotada e superpopulada. Esse é o dado real, ôntico, concreto. O que diz a norma? A norma diz que tem de ser cela individual. Então, a partir do dado ôntico, aportado pela criminologia, o jurista tem de começar a empurrar, a enviar esse dado, esse fato, esse dado ôntico, real, concreto, em direção à norma, para diminuir esse abismo. Então, na execução penal, e eu vou insistir, a execução penal é o campo onde existe a maior disparidade entre o ser e o dever ser, entre a vida vivida e a vida pensada, entre o concreto e o abstrato. É por isso que eu venho dizendo e sustentando da impossibilidade de separar-se o estudo do direito penal, do direito processual penal, da criminologia, da sociologia criminal e de outras ciências zetéticas. O que é uma ciência zetética? Qual a diferença? A ciência zetética, ela apura, ela pesquisa, ela investiga. A ciência dogmática, o método dogmático, ele consiste numa forma de interpretar-se textos de maneira separada, como se fossem realmente dogmas, algo imodificáveis, absolutos. Se fosse diferente, aí estar-se-ia legislando, o que evidentemente nunca vai impedir de alegar-se pelo campo próprio a inconstitucionalidade ou a inconvencionalidade de um preceito de lei. Isso é outra coisa. Mas a dogmática, ela se diferencia da zetética, a disciplina, a matéria dogmática, a partir desse balizamento. E outro detalhe interessante. A Carta Federal,
a partir do artigo 2º, ela auxilia a entender o que significa o conceito em si do direito penal. Porque o direito penal, ele pode ser visto, analisado e estudado de mais de uma forma. E aqui eu quero deixar claro que as pessoas podem entender o direito penal como a doutrina penal que se aprende em livros, que se aprende em aulas, em artigos, em vídeos. Esse é um ponto. Por outro lado, tem-se as agências executivas, que eu mencionei antes. Poder punitivo estatal formal, as polícias, que pertencem ao poder executivo. E tem também a lei penal. A lei penal que é realizada pelos legisladores. Aí tem-se, nessa ordem, os poderes executivo, depois do legislativo e, por último, o judiciário. Então, legislativo, executivo e judiciário. O legislativo fala por primeiro, o executivo, as agências executivas, no caso, que eu mencionei aqui, aplicam a lei, e o judiciário fala por último. Daí essa ordem, a que se refere a norma consubstanciada no artigo 2º da Carta Política da República. Então, é importantíssimo que se separe e se diferencie esses conceitos, porque todos eles podem ser abarcados pelo direito penal. Então, às vezes, pode-se dizer que o direito penal proíbe tal conduta. Aí refere-se o intérprete à lei penal. Agora, se alguém disser, e isso é um tema da moda agora, entre aspas, que o direito penal resolve ou nunca resolveu o problema da droga, aí está se referindo ao poder punitivo estatal formal, exercido pelas agências executivas. E outro ponto interessante que eu gostaria de deixar aqui bem esclarecido é que inexiste direito penal, como alguns sustentam, subterrâneo. O que se tem aí, nesse caso, é o poder punitivo informal, exercido à margem da lei. Eu tenho algumas playlists nas minhas redes sociais com todos esses temas. E são coisas completamente diferentes. E mais um detalhe importante: esse dado também vem da criminologia e da sociologia criminal. E outro detalhe essencialíssimo: o poder punitivo informal, atentem, o poder punitivo informal existe somente porque o poder punitivo formal estatal o permite. Esse é outro ponto. Tudo isso que eu mencionei e falei aqui, eu volto a insistir, tem total respaldo na disciplina, no saber criminológico. O direito jamais, como sistema normativo cerrado para os dados da realidade, seria capaz, sem esse aporte ôntico, de resolver essa questão. Então, a ideia fundamental, a tese fundamental é essa: a construção de tese a partir
de uma doutrina do conhecimento fundada na realidade. E para se fazer isso, e para se estudar, se analisar e se examinar dessa forma, tende-se obrigatoriamente a recorrer-se ao saber criminológico, ao saber sociológico criminal. Então, com essas palavras, eu agradeço mais uma vez muitíssimo a todos pelo convite e me coloco aqui ao dispor para eventual debate ou para responder alguma pergunta, porque a dogmática penal e o estudo da criminologia, eles têm um tempo mais ou menos determinado. O ideal é que esse tempo seja respeitado, inclusive para que as pessoas possam pensar, possam raciocinar e, mais do que isso, reelaborar uma tese a partir desses fundamentos e desse alicerce constitucional, desse alicerce oriundo do direito internacional dos direitos humanos. E lembrando outra vez aqui, e mais uma vez eu citarei aqui, antes de encerrar, um exemplo prático, uma norma constitucional que conflite, ou que, mesmo sem conflitar, diga algo diferente do que diz uma norma de direito internacional dos direitos humanos, vai prevalecer sempre a que mais benefícios traga para o ser humano. E como diz a Constituição Federal, artigo 1º caput, incisos 2º e 3º, que o Estado democrático de direito, esse é o postulado maior, o primeiro. Tudo vem daí, todos os outros decorrem dele, todos, absolutamente todos. Esse é o postulado continente do Estado democrático de direito. Todos os outros, devido processo legal, duração razoável do processo, são conteúdos desse continente. Sempre quando houver, portanto, alguma falta de sintonia entre algum preceito constitucional e o direito internacional dos direitos humanos, vai prevalecer a regra que mais beneficie a pessoa. E o conceito de pessoa também pode ser extraído da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que ela diz que pessoa é todo ser humano. Artigo 29, norma interpretativa. Nesse sentido, também existem diversos precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal. E quando eu disse que eu exemplificaria, eu faloei aqui da seguinte maneira: razoável duração do processo é um dos preceitos incluídos no rol do artigo 5º da Carta, inciso 78. Ela garante que o processo inicie e termine num tempo razoável, sem, entretanto, nada mencionar no tocante à sanção decorrente da inobservância desse preceito. Agora, os tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo, dentre outros, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eles vão além. Eles determinam expressamente, está escrito, a soltura do preso. Então, nesse caso, prevalece a norma oriunda do direito internacional dos direitos humanos. Então, mais uma vez, fica aqui o meu muitíssimo obrigado pelo convite, pela paciência em me ouvir, e declaro que eu estou sempre ao inteiro dispor dessa equipe para novos cursos, para
novas aulas, novas palestras, e dessa forma, portanto, eu devolvo a palavra à eminente colega. Muitíssimo obrigado a todos.